Bem, não tendo mais nenhum anúncio, né? Nós já vamos começar aqui a exposição da carta, né, aos Colossenses. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 1 Colossenses, versículo 13. E aí eu fiz até um empréstimo do versículo 20, né? Que a minha lição terminava no versículo 19. Mas na minha visão ficaria incompleto se eu não colocasse o versículo 20 junto. Então, são alguns versículos que nós estaremos lendo. Eu vou ler na versão NVI. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra para aprender mais de Ti. Que o Senhor fale através da Tua Palavra e que nossos corações possam sair daqui edificados, ó Pai. Que a Tua Palavra possa esclarecer as nossas dúvidas, ó Pai, e que possamos sair daqui pregando a Tua Palavra, executando, ó Pai, aquilo que o Senhor ordenou, ó Deus. Sim. Essa é a nossa oração, o nosso desejo. Que o Senhor esteja junto conosco para nos dar a sabedoria e o conhecimento desta palavra. Essa é a oração que fazemos, agradecidos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Pois bem, irmãos, a Epístola de Paulo aos Colossenses é um dos menores livros da Bíblia. Contém apenas 4 capítulos, mas não se engane ao pensar que esta carta é uma carta que não tem importância. Muito pelo contrário, ela é de suma importância para a igreja do século 21 e também para aquela igreja há 2000 anos atrás, pois os mesmos problemas que temos hoje dentro das igrejas estavam acontecendo há 2000 anos. Nessa carta vemos como a Epístola de Colossenses é importante. E embora nós façamos muitas das vezes uma leitura superficial desta carta, e ainda temos a audácia muitas das vezes de dizer que ela é um resumo da carta de Éfeso, né, Rodrigo? É bem menor, né? É um resumo, o que eu não concordo muito. Ela tem o seu valor e ela é extremamente importante, e ela vem combater ideias que estavam surgindo na igreja ali de Colosso. E Rodrigo foi muito bem ao comentar no primeiro domingo do mês, quando ele trouxe a lição, que a ameaça estava não acontecendo do lado de fora para dentro, mas de dentro para fora. Esta ameaça ela estava surgindo no meio dos cristãos, pessoas que se diziam mais intelectuais, né? Portadoras de conhecimento, de filosofia, e aí eles começaram a tentar bagunçar ali a igreja. Então essas ideias eles estavam adotando, e os cristãos
irmãos estavam adotando junto. Eles estavam apoiando essas ideias que estavam acontecendo ali na igreja de Colosso. E isso faz com que nós possamos abrir os nossos olhos para a tolerância com o erro e a intolerância com a verdade. Por que eu falo sobre a tolerância com o erro? Nós vivemos isso, nós estamos vivendo isso. Hoje em dia nós vemos igrejas abarrotadas. Não estou falando que é ruim isso, claro que não. Mas muitos estão deixando de pregar o Evangelho, que é Cristo, e colocando elementos superficiais dentro da igreja para poder inflá-la, deixar ela abarrotada. E isso é errado. Não pode acontecer. Você tem que estar numa igreja onde a palavra de Deus é exposta, é pregada, é mostrada, e não onde você vai sair de lá com o seu ego acariciado. E embora isso aconteça, nós temos que lutar contra isso. Inclusive no meio nosso aqui, é lutar com unhas e dentes, assim como Epáfras, fundador da igreja de Colosso, fez. Se ele não pôde lutar sozinho ali contra aqueles mestres, filósofos, ele então pediu um help, uma ajuda ao apóstolo Paulo. Espera aí, eu ouvi de Paulo a palavra de Deus, então vou pedir um socorro a ele. E o apóstolo Paulo, ao saber da notícia, já faz a carta, combatendo aquilo que estava nascendo ali. Essas heresias que estavam acontecendo. E que heresias eram essas? O irmão Rodrigo também começou a abordar sobre gnosticismo. E essa heresia, ela estava entrando ali e estava fazendo com que aquelas pessoas que ouviram a verdade estavam saindo fora daquilo que eles tinham ouvido de Epáfras. Eles estavam fazendo um sincretismo. O que seria o sincretismo? Uma mistura de doutrina religiosas distintas. Ou seja, eles estavam pegando um pouco da religião judaica, um pouco da religião grega, um pouco de misticismo, e pegando ainda um pouco dos filósofos como Platão, por exemplo, que é dualista, fizeram aquela mistura no caldeirão e jogaram para o pessoal. Basicamente é isso daí. Uma mistura de doutrinas religiosas distintas, atribuindo um novo sentido a novos elementos dentro da igreja. A igreja vive num mundo hostil e todos nós sabemos disso. E por isso que eu já falei sobre a intolerância, com o que vem de fora para dentro. E a igreja, muitas das vezes, ela é influenciada. Muitas vezes ela é seduzida por coisas externas. Eu estava escutando uma pessoa falando que foi pregar em um local, e lá ele viu uma igreja, aquelas igrejas modernas hoje, que ela é toda preta, por dentro e tal, e fica igual uma boate à noite. E aí ele chegou e falou assim para outra pessoa, ele falou: olha, eu nunca vi uma igreja dessa vazia. Onde eu passo por São Paulo, pelo Rio de Janeiro, eu vejo essas igrejas cheias. Aí o rapaz que estava junto falou assim: quando começou ela era assim mesmo, mas de uns tempos para cá ela está assim, pouco tempo, uns meses após abrir. O que eu posso tirar de conclusão disso? Aquelas pessoas que estavam indo ali para se satisfazeram
por um pouco tempo e procuraram outra igreja que faz melhor ou que tem algum aspecto mais bonito, enfim. Ou seja, local onde não prega Cristo não é um local que você vai satisfazer. Para mim é uma bagunça. Então, embora a igreja possa ser seduzida pela cultura secular, nós não podemos nos enganar nunca. Seja por filosofia, como naquela época, por grandes ensinos, como nós temos hoje grandes ministros da palavra de Deus, mas que alguns deles podem ser equivocados, Então nós temos que ficar sempre atentos quanto a isso. Sendo assim, algumas questões precisam ser levantadas diante disso. A partir que nós lemos esta carta, nós devemos nos questionar sobre algumas coisas. Como nos devemos portar diante disso? Como a igreja deve se portar diante disso? Como nós devemos enfrentar as antigas e as novas heresias que irão surgir? E a carta aos Colossenses, ela nos oferece essa resposta, Mas nós também temos que voltar um pouco atrás, e para entendermos a partir desse momento, sobre a cidade. O Rodrigo falou que a cidade de Colosso era uma cidade muito próspera e que teve um declínio a partir do século I. A cidade ela era habitada por frígios naturais da terra de Colossos, e por gregos e também por judeus. William Barclay disse que na época haveriam em torno de 50 mil judeus ali naquele local. Não posso confirmar isso, mas é o que um grande escritor disse. Eles cresceram tanto financeiramente quanto em número. Então aquela região ali, ela tinha um bom público para ouvir a palavra de Deus. E é por causa dessa mistura de público que nós vemos que Colosso era um canteiro fértil para o paganismo, Todo mundo ali misturado, uma hora ou outra ia surgir alguma coisa que despertasse um certo princípio de ameaça. Então, a partir disso, nós também vemos que haviam 3 cidades próximas ali de Colosso, que era Hierápolis e também Laodiceia. Laodiceia era a cidade dos, entre aspas, milionários, Tinha os bancos ali, era o local certo. Já Hierápolis era o local das fontes termais, era o local da saúde, onde o povo, em sua grande parte, iria lá para ser curado, enfim, para ter banhos terapêuticos. Então, Colosso ficava ali, entre elas ali, e o pessoal passava por ali, então ouvia a palavra, ou morava, ou ficava por ali próximo para a indústria têxtil, que ficava também em Laodiceia, enfim, era um dos polos importantes ali naquele local. Então, com o tempo, Colosso, lógico que foi decaindo a sua importância. Mas o que isso é importante para nós hoje? Para nós sabermos que, embora a carta de Colossenses é muito importante, ela também iria fazer a diferença nas igrejas ao redor. O apóstolo Paulo, ele pediu para Epáfras que lesse a carta aos Colossenses lá para os de Laodiceia. Por quê? Porque o que estava acontecendo ali naquela igreja poderia acontecer lá também, pela proximidade. Então, nada melhor do que cortar o mal pela raiz, antes que chegue até lá, vamos já prevenir, você lê lá, pega a carta que eu escrevi lá para o pessoal de Laodiceia e lê também para vocês aí, porque é melhor prevenir do que remediar, não é assim um ditado?
Então, basicamente é isso daí. Então, o que nós vemos na igreja ali de Colossenses é uma mistura de cristianismo, de judaísmo e um gnosticismo principiante, porque o gnosticismo foi dado início no século I. Eles ainda estavam engateando ainda nesses princípios ainda, e misturado com ideias místicas, adorando anjos, todo o sistema celestial, eles estavam com essas ideias de adorar. E aí, incluindo um pensamento dualista, que era baseado no quê? Deus é Deus, bom, ótimo. Matéria é má, corpo, tudo. Matéria é mal. Como que Deus poderia se tornar matéria que é má? Na cabeça deles isso era impossível. Como? Não há possibilidade nisso. Então, esses pensamentos estavam começando a surgir dentro da igreja. Então, sendo assim, Paulo vem debatendo essa heresia que estava florescendo, né? E fica preocupado se as demais poderiam também aderir a isso. Então ele refuta com argumentos contra essa tese mentirosa, essa tese que só ia inflamar ali uma ferida ali no meio da igreja, né? Então Paulo ele escreve esta carta. Então nós vamos começar a ver expositivamente os versículos que nós lemos, né? No versículo 13, ele começa: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Paulo ele já começa a falar da pessoa de Cristo aqui. É um complemento do versículo 12 que ele vem falando sobre o Pai. E ele continua falando, pois ele nos resgatou. Quem nos resgatou? Deus. Deus nos resgatou através do seu Filho amado. Ou seja, Jesus veio ao mundo, mas porque Deus quis que ele viesse ao mundo para fazer uma obra que Deus queria. Que os dois não são um? Então, tudo certo. E aí ele vem falando que o Filho amado de Deus, é interessante nós analisarmos isso, porque eu parei bastante tempo para refletir sobre. Resgatou do domínio das trevas e nos transportou. Quando o Rodrigo falou sobre a ameaça, eu também parei para analisar sobre trevas. E muitas das vezes a palavra trevas, ela nos dá um sentido como se fosse viver uma vida imoral, uma vida suja, né? De depravação, de desobediência, e não está errado. Mas eu comecei a pensar que trevas aqui poderia ser um significado de ignorância. Mas no final das contas não é a mesma coisa? É e não é. Porque quem está em trevas está lá, não conhece a Deus mesmo. Mas aqui Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele, logo lá no início do capítulo, ele fala aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Ele está escrevendo para a igreja. Isso aqui é óbvio. Então, quando ele fala assim do domínio das trevas, ou seja, ele está relatando o seguinte: vocês eram ignorantes, vocês não tinham conhecimento de Deus, mas agora vocês têm conhecimento de Deus. Basicamente é isso aqui. Como que vocês têm o conhecimento de Deus e está caindo nisso? Como que vocês podem receber a palavra que Epáfras deu a vocês, conheceram a Deus,
Ele está falando aqui que eles são santos, ou seja, são irmãos, são conhecedores, são salvos. E como que vocês estão sendo enganados por isso? O que aconteceu no meio do caminho aí que eu não estou conseguindo entender? Vocês já passaram disso aqui, vocês já passaram das trevas, vocês foram libertos das trevas, do império das trevas. Como que vocês estão querendo voltar para lá? Vocês agora têm conhecimento de Deus. Então, como isso é possível? O império nós sabemos, o império deste mundo, tudo que está sobre o império, essa cultura, deuses, mentiras, festa, prostituição, tudo isso está no império. As trevas são apenas o conhecimento, ou melhor, a ignorância, né? Falta de conhecimento de Deus. Como? A partir do momento que você recebe a luz, não há trevas no local. Ou estou enganado? Pode falar, Rodrigo. Essa relação de trevas e luz, eu gosto bastante de utilizar a ideia, né, você está falando, a questão eu penso mais para esse lado, né, a gente confunde muito sobre trevas de depravação, voltado para coisas imorais, mas na verdade, na própria palavra de Deus, a relação de trevas e luz está relacionado com o quê? O que está escondido e o que é revelado pela verdade. É por isso que lá no Evangelho de João, quando fala que os homens não aceitaram a luz, por quê? Eles temiam que as suas obras fossem expostas. Então a luz, ela revela o que está escondido. A luz traz à tona tudo que está oculto. Quando a gente vai lá em 1 João, parece que por isso que se a gente pensa em trevas somente como coisas ruins, aí parece que João lá na sua primeira carta, ele está se contradizendo, quando fala assim, se eu disser que eu não tenho pecado, né, a mim mesmo eu estou me enganando e faço dele mentiroso. Aí logo mais na frente ele fala, mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com ele. Então, peraí, João acabou de falar que nós somos pecadores, e agora lá na frente ele fala que temos que andar na luz. Se eu tiver com essa concepção de trevas somente com coisa errada, então parece que João se contradiz. Peraí, João fala que nós temos pecado, agora fala que nós temos que andar na luz. Então, quando a gente entende que luz e trevas, que a palavra ela traz, é uma questão de ocultação e revelação, é diferente. Eu ainda posso ter pecado, mas quando eu ando na luz, o meu pecado é revelado. Quando eu ando na luz, eu trago à tona tudo aquilo que eu sou de verdade. Então, por isso que fala, se andarmos na luz, significa exatamente vivermos fora dessa nossa ignorância, fora nessa parte como que Deus ele revela aquilo que nós somos. Assim como lá no Evangelho de João, 1 João, fala que a luz veio ao mundo para expor as obras dos homens, para expor tudo aquilo que nós somos. Então, esse conceito, eu concordo bastante com essa ideia desse conceito de trevas e luz, está relacionado muito nisso. Na ocultação, naquilo que está no oculto e naquilo que é a verdade, naquilo que é revelado. Então, só para poder fazer esse adendo junto aí na ideia que você colocou, né, que eu gosto bastante dessa ideia também, dessa concepção também, algo que eu também já tinha pensado. Sim, e se nós formos parar para analisar dentro do texto, trevas, com esse sentido, combina mais do que se fosse com outra coisa, né? Porque, né? Bem, caminhando um pouco, nós podemos fazer uma ilustração melhor sobre isso. Todo mundo aqui já foi na praia ou em um lago bastante grande. Imagine você ali agora, sentado ali na areia ali da praia, e você pega um pouco de água na mão. Basicamente, esse pouco de água que está na mão, ele vai sair pelos dedos aqui. Isso é o que uma pessoa do mundo sabe sobre Deus. É exatamente isso. A imensidão daquela água ali é Jesus, é Deus, é a pessoa de Deus. Aquela imensidão ali, tudo está ali. Você pode chegar para qualquer pessoa descrente e perguntar, quem é Jesus? Foi um profeta, foi um homem que viveu aqui há algum tempo atrás e tal, mas ele não tem conhecimento.
É aquela punhado de água que você pega na mão e sai entre os dedos. Mas quando você fala, quem é Jesus? Não, ele é meu Salvador. Eu creio nele. Ele morreu na cruz para me libertar do pecado, tirar essa impureza que há em mim. Ele me fortalece, ele me guia. O que acontece aqui? Você já está imerso naquele profundo oceano. Você tem um conhecimento de tudo ali. E embora nós não conhecemos a totalidade do oceano, também não vamos conseguir conhecer a totalidade de Cristo nem de Deus. Mas é uma ilustração que faz clarear mais a mente a respeito do conhecimento aqui de Deus. Nós temos esse conhecimento. Então, não há por que nos enganarmos com essas heresias, com essas falácias, com essas coisas que vêm de fora para nos abalar. Olha, sim? Eu estava pensando que esse império é poder, né? Uhum. Paulo dizendo aqui, ele nos tirou do império das trevas, do poder de Satanás. Nós estávamos subjugados no pecado, né? Aí Jesus vem lá no Evangelho de João e diz assim, eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará nas trevas. Então Paulo está dizendo isso aqui, né? Tipo assim, fazendo uma complementação do que Jesus falou, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Aí Paulo diz, ele nos tirou do império das trevas, né? Jesus, através do seu sacrifício, do derramamento do seu sangue lá na cruz do Calvário, ele nos deu esse poder, ele nos tirou da eternidade, né? Do poder de Satanás que nos condenava à perdição eterna, né? Mas agora, quanto ao viver na luz, é um outro parênteses, né? Ele nos tirou de lá do império das trevas, do poder de Satanás. Agora nós temos que ter cuidado para não andarmos nas trevas, né? E vivermos na luz. Se Jesus ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue, né? Não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, quer dizer, ele se manifestou como a luz, mas nós temos que seguir ele, né? Então, por isso que ele disse, se alguém me segue, não andará nas trevas. E aí vem o nosso cuidado agora, né? De seguir a Jesus. Ele já fez o que tinha que fazer, né? Nos tirou da império das trevas, nos deu o poder através do seu sacrifício. Agora, quanto ao andar na luz, é nosso dever, né? Por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 5, né? Verso 13, ele diz assim, ó, vocês são sal da terra e a luz do mundo, né? Vocês são, já falou que era ele mais. Jesus falou assim, eu sou o sal da terra e eu sou a luz. Não, vocês que são. Então vocês são o sal da terra e a luz do mundo, né? Aí ele vem dizer, como que pode esconder uma cidade, né? Num alto monte, toda acesa, todo mundo vai ver. Então vocês devem ser iguais, né? Eu vou colocar debaixo de um alqueire, debaixo de um caixote, vai ficar apagado. Então, depois no finalzinho, diz assim, brilhe a vossa. Não estava falando dele mais, estava falando do discípulo. Assim brilha a vossa luz. Se vocês me seguem, vocês terão o meu exemplo, né? Eu sou a luz do mundo, vocês também terão que ser. Então Paulo está dizendo aqui que a princípio, quando nós cremos o Senhor Jesus, Deus, né, através de Cristo, nos resgatou do poder das trevas, nos tirou de lá. E nós devemos continuar fazendo o quê? Resplandecendo, né? Aí Paulo disse assim, resplandeça a vossa luz, né? Então nós precisamos ter cuidado de não fazer apagar essa luz. Sim. Porque qual é aquele tipo de luz é esse que nós temos na nossa vida cristã? O Espírito Santo, né? Sim. Eu falei outro dia aqui, né, que nós temos o poder de apagar o Espírito Santo, né, na nossa vida. Não ele se apaga, o Espírito Santo não se apaga. Entendeu? É nós que apagamos ele, né? Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, verso 19, né? Não apagueis o Espírito. Então, é uma série de coisas, né? Na nossa vida cristã, depois que nós aceitamos a Cristo, nós temos que ter o cuidado de não termos sido resgatados do poder do império das trevas, né, de Satanás. Ele nos transportou para o reino do seu amor, e só ele podia fazer. Nenhum homem tem esse poder, né? Nós temos só o dever de aceitar a Cristo, as pessoas que ainda não fizeram. Agora, quanto ao caminhar na luz, é um outro patamar, né? É uma obrigação de cada crente fazer isso para não dar mau exemplo. Aí Paulo fala
lá em 1 Coríntios, diz assim, olha, nós somos como uma carta escrita, né, conhecida e lida por todos os homens. Então o mundo está de olho em nós. Olha onde está o crente, olha. Mas esse cara, todo mundo que está lá na igreja está fazendo o que aqui no meio de nós? Então, é a luz. Então é o dever, o que Jesus tinha que fazer, ele fez, né, nos tirar do império das trevas, nos salvar. Agora, viver na luz é outra situação, né? A gente ia entrar justamente sobre isso, porque duas palavras também chamam muita atenção no versículo 13. A primeira é resgate, ele nos resgatou, e a segunda, ele nos transportou. O que me leva a crer aqui? Que Deus, ele não faz as coisas pela metade, primeiramente. Ele nos resgata desse domínio, nós éramos escravos, e houve um pagamento de um resgate. E esse pagamento aqui, nós sabemos qual é, um pagamento de alto preço. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, ele fala bem isso. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro, prata, que vocês foram redimidos da maneira vazia de viver que foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ou seja, Deus não poupa o seu filho, ele entrega o seu filho para que nós fôssemos resgatados da vida, da morte para a vida, da escravidão para a liberdade. Então ele nos resgata. E aí vem a segunda palavra, transporte, transportar. Ele não só nos tira de lá e fala assim, agora está aí, você já saiu da cadeia, você já saiu do império aí das trevas, agora é com você. Não. Eu vejo uma ação de Deus aqui nos transportando também para o reino da luz, o reino do seu Filho amado. Ele não te abandona. O cristão, ele pode contar com Cristo, com o Senhor Salvador, em todo momento. A partir do momento em que ele é eleito, ele não sai ele não perde a sua salvação. Isso eu creio. Alguns têm uma opinião diferente, mas eu creio nisso. A partir do momento que você obteve a salvação, ela é sua, ninguém mais tira. Então ele nos redimiu, ele nos transportou, ele pagou um alto preço pela nossa libertação. E aí no versículo 15 agora, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Aqui alguns teólogos, debatem que Paulo estava falando que o pessoal lá da igreja de Colosso estava dizendo que Jesus foi criado por Deus. Como? Jesus foi criado por Deus, sendo que Ele é Deus. Os três, Pai, o Filho e o Espírito Santo, como que foi criado? Aqui eu vejo um outro sentido, que a criação é por herança de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele que é o herdeiro desta criação. E nós podemos tirar a conclusão, porque no versículo 13 ele explica isso, nos transportou para o reino de seu Filho amado. Quem é filho legítimo? Jesus. Quem tem o reino? Jesus. Então nós vamos para este reino, no qual Jesus é rei, soberano. Então ele é o primogênito sobre toda a criação, e ele é a imagem de Deus, do Deus invisível. Ou seja, Deus como Espírito, ele é invisível, nós sabemos disso, e sempre será. Mas Jesus, ele trouxe essa imagem. Ele veio aqui, ele esteve com
aquelas pessoas, com aqueles apóstolos, com os discípulos, ele foi totalmente palpável. As pessoas podiam tocar nele tranquilamente, conversar com ele tranquilamente. Cristo não é uma cópia de Deus, mas é a encarnação do divino no mundo dos homens. Ele se fez Deus, ele se fez homem, desculpa. Ele se fez homem e habitou entre nós. Deus invisível se tornou carne e habitou entre nós por meio de Cristo. Aquele que habitava lá na luz, nos céus, ele entrou na nossa história e a partir daí, mudou a nossa vida, Ele revelou o coração do Pai, que é Deus. Então, eu separei alguns versículos aqui para nós lermos, João 10:30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Quem achar aí pode ler. João 10, versículo 30. Você achou? Achei. Pode ler, Daniela. Eu sou o Pai, somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Em João também, capítulo 14, versículo 9, já que você está aí, Daiane, dá uma adiantada aí. Capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos ao Pai. Então, ele já vem debatendo até com os discípulos. Olha só, como que você pede para ver o Pai? Você está me vendo aqui, eu estou aqui na sua frente, conversando com você. Então, Jesus, ele é o Pai, a imagem do Pai. Quem quer saber como Deus é, considere atentamente a pessoa de Cristo. E aí a gente pode enumerar aqui o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a sua humildade, a sua majestade, o seu poder, a sua atitude de servo. Olha só, a sua luta contra a hipocrisia daqueles fariseus, enfim, nós podemos ver claramente aqui o fato de Cristo ter vindo do céu à terra mostra que Ele é o único que nos pode levar da terra para o céu. Isso é uma conclusão fácil de se entender. Ele ter encarnado mostra que Deus não está longe de nós, muito pelo contrário, está super acessível a nós, E agora vamos para o versículo 16, continuando aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Se nós estamos falando que Jesus Cristo é Deus, ou seja, Ele estava presente lá no Gênesis, nós vemos claramente a ação de um Deus triuno no Gênesis. Nós estudamos isso no mês passado, se não me engano, na formação da família, Adão e Eva, quando eu falei façamos, está em terceira pessoa. Primeiro do plural, nossa, horrível em português, mas enfim, façamos, ou seja, ele está falando com quem ali? Com Ele próprio, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Então, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo já estava com o Pai desde o princípio, Então, tudo foi feito por Ele e nada do que foi feito foi sem Ele. Ele estava lá. O coração de Cristo desejou o mundo, a mente de Cristo planejou o mundo, e a vontade de Cristo concebeu o mundo, e a palavra de Cristo trouxe o mundo à existência.
O que não tinha a voz de Deus tinha as mãos dele lá fazendo. Então isso é muito interessante. Tudo foi criado por meio dele. A expressão, por meio dele, descreve Cristo como um instrumento imediato da criação, Cristo é o agente criador, Então, nós vemos que tudo foi criado por ele e para ele. E nós vamos também concluir aqui e vamos passar para o versículo 17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, Nós já falamos aqui que ele estava desde sempre com Deus, Então, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada poderia ter sido feito, nada existiria. João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, está falando ali. Então nós vamos agora para o versículo 18, e que Paulo traz a relação de Jesus Cristo com a igreja. Versículo 18 e versículo 19. Primeiramente vamos ler o 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. A primeira parte do versículo, Paulo traz aqui que ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ou seja, o corpo ele é orientado, ele é coordenado pela cabeça, pelo cérebro. Então, tudo que nós fazemos, ao mexer nossos dedos, ao andar, ao correr, tudo isso é porque o cérebro está mandando sinais ali. Nós não podemos viver sem o cérebro. E como a igreja pode viver sem Cristo? Não tem explicação isso. Não é nem cogitável isso. Então Cristo é o cabeça da igreja, é aquele que lidera, é aquele que coordena tudo. Então, se nós somos o corpo, nós temos que andar de acordo com o que a cabeça manda. Como é possível, o corpo fazer algo longe do que foi ordenado? Então, isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Em segundo lugar, ele é o princípio de todas as coisas. Ainda no versículo 18, é o primogênito dentre os mortos. E aí me chama a atenção de novo a palavra primogênito. Porque se lá em cima ele fala que é o primogênito sobre a criação, ou seja, ele reina sobre a criação. E aqui embaixo ele fala, ele é o primogênito dentre os mortos. Ou seja, foi o primeiro a morrer e a ressuscitar e não morrer de novo. Nós vimos inúmeros casos na Bíblia de pessoas que ressuscitaram, mas morreram. Ele é o único que ressuscitou e continua vivo, em corpo santo, na glória com o Pai. E aí ele pode ser considerado, e é considerado, o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a fazer isso. Mas nós seremos os que vamos dar continuidade, porque todos nós vamos ser também levados aos céus com o corpo santo. E nós somos filhos do Pai também. Ele é o primeiro, mas nós somos filhos adotivos. E nós estaremos com ele com o corpo santo. Todos nós vamos passar por essa morte, Esse corpo aqui, ele vai se deteriorar. Os vermes vão comer, mas nós ressuscitaremos, estaremos com ele em glória, com o corpo santificado. Você queria falar alguma coisa, Rodrigo? Eu não tenho uns para falar mais no final, mas esse ponto aí não, porque pode depois a gente vai comentar. Beleza, então basicamente Jesus Cristo ele venceu a morte,
E esta é a razão da igreja existir. Se nós fazemos parte do corpo, graças a Deus, por causa que Ele veio aqui, morreu, e através do seu sangue nós podemos ser remidos e libertos dessa escravidão. Então, a ressurreição de Cristo, ela prova que existe uma vida disponível para o seu povo lá no céu, no seu reino. E isso é muito interessante. E é por isso que a igreja, ela continua firme e forte, porque Cristo nos guia para isso. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Então por isso que Ele é o primogênito, é o único que passou por isso e está em glória com o Pai. No versículo 19, vamos para o 19. Cristo é aquele que reside toda a plenitude. E aqui entra algo também que os gnósticos eles estavam falando muito lá, que entre Deus e entre os homens há um espaço. E esse espaço é habitado por anjos e potestades, né? Como o apóstolo Paulo disse aqui em cima. E aí, para você se chegar até a Deus, você tem que o quê? Adorar os anjos. Essas criaturas na qual Deus criou. Mas isso não faz sentido nenhum. Como que eu vou adorar um anjo para poder chegar até a Deus? Como que eu... É uma escadinha? Não. A partir do momento que você é liberto, você tem acesso ao Pai imediato. Intimidade com o Pai imediatamente. Agora, entretanto, se você não alimentar, é como aquela amizade, né? Você está ali conversando e tal, aí passa um tempo, tal, vai se esquecendo e tal, e aí daqui a pouco passa anos e você não fala com a pessoa. Mas que tipo de amizade é essa? Não, mas quando a gente volta a se falar, parece que nunca passou um ano, né? Mas não é assim. A intimidade com Deus, ela tem que ser diária. Como que você vai ter um conhecimento pleno de Deus, sendo que você pega a Bíblia uma vez ou outra no mês, ora Ele uma vez ou outra. Quando você está no aperto, você ora, mas quando você está alegre, deixa a vida me levar. Então, como que eu posso ter intimidade com Deus, sendo que eu não tenho nenhum tipo de contato com Ele? Então, o que Paulo ele diz aqui é que não precisa adorar a santos, a imagens de outras coisas, a anjos, nada que seja criatura. Não faz sentido você adorar a criatura, sendo que quem criou foi Deus. Isso aí não tem condição nenhuma. Então Paulo vem falando justamente nesse sentido aqui. Aquele véu que separava, lembra? Aquele véu foi rasgado. Agora você tem acesso total. O mar está ali. Quer entrar? Quer ter conhecimento? Quer conhecer a Cristo? Entre, aprofunda, que você vai ter esse conhecimento. E aí vem o versículo 20 para complementar o que está dizendo aqui. É por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. É justamente isso, essa ligação. Você agora não precisa mais de matar um cordeirinho. Agora você pode confessar diretamente a Ele, conversar diretamente com Ele, ter intimidade diretamente com Ele, não precisa ir num sacerdote, esperar algumas horas para você falar com um sacerdote que fez isso, aquilo.
Ou o que acontece muitas das vezes na religião católica, né? Que você tem que confessar seus pecadinhos lá com o padre e rezar não sei quantas Ave Maria, dependendo do seu pecado, que até o pecado lá tem graus diferentes, tá? Para nós é a mesma coisa, roubou uma caneta e um cavalo é a mesma coisa. Mas lá não, dependendo se você roubar uma caneta é uma Ave Maria, né? Mas um cavalo, umas 200, né? Está mais ou menos enrolado, né? Esse dia eu ouvi dizendo que é 120 volta que está em volta daquilo, para eles Nossa, mãe do céu. Mas graças a Deus disso nós não precisamos. Nós não precisamos disso. Não devemos. Para ter acesso ao Pai. E o mais interessante, né, que eles oram para Maria interceder, né? A Maria que tem que fazer a ligação lá ainda para o Pai, falando que você orou lá. Se você errar uma pedrinha daquela, você não ganha não, seu perdão, hein? E o pior ainda é que você ainda vai para o purgatório. Olha só que coisa terrível, né? Então, meus irmãos, nós podemos ter acesso direto ao Pai que está nos céus. Então nós chegamos aqui à conclusão, e o que nós podemos tirar de aplicação, né, no Colossenses. A maior lição aprendida com este capítulo, né, da Epístola aos Colossenses é a proclamação da pessoa e da obra de Cristo, que é um remédio na veia, né, contra esses falsos ensinos, né. Em resposta ao gnosticismo, Paulo simplesmente afirma que Cristo é Senhor sobre eles, que Cristo é Senhor sobre tudo, em todas as coisas que foram criadas. Ele é o cabeça do corpo, ele é o primogênito e tem a primazia sobre todas as coisas, e nele habita a plenitude. Não há espaço, ele está por completo. A leitura desta carta também nos ensina também que a salvação não é algo esotérico, né? Não é algo místico que de uma realidade paralela, né? Como eles também ensinavam, né? Os filósofos falavam bem assim, de acordo com alguns escritos, né? Epáfras recebeu a palavra de Deus, mas vocês ainda têm que conhecer um conhecimento que só eu tenho, um conhecimento de Deus, que era só dado por algumas pessoas. Olha só, a heresia entrando lá. Só eu tenho essa intimidade porque eu recebi de Deus essa revelação. Toma cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Então, não tem nada mais daquelas coisas, né, do legalismo judaico, não tem nada de dualismo, não tem nada disso. A salvação vem por meio da graça que é pelo Senhor Jesus Cristo. E essa afirmação em si, ela é de grande valia para nós nos dias de hoje, né? Então, a leitura dessa epístola mostra que esses pensamentos não são novidade, né? Vem já há 2000 anos já vem esses pensamentos. Então, nós temos que lutar contra isso com unhas e dentes, né? Nós que temos a Bíblia nas nossas mãos, né? Nós lemos ela diariamente, nós possamos não ler uma leitura superficial, como eu falei logo mais cedo, mas podemos aprofundar sobre a palavra de Deus, como diria uma pastora, né? Cavucar a Bíblia, né, Rodrigo? Cavucar a Bíblia ali, ó, para ter pleno conhecimento de Cristo, né? Por fim, precisamos analisar em que cremos, né? E aí vem algumas perguntas que eu separei aqui para os irmãos pensem nelas, respondam elas em pensamento. Quem é Jesus para nós, né? Uma resposta bem clara para mim, né? Cremos de todo o coração no que o apóstolo Paulo disse aqui? Nós temos essa certeza? Cremos que Jesus é a imagem do Deus invisível? Cremos que nele reside toda a plenitude, que ele é o Senhor da nossa história, que o que Jesus fez já é o suficiente. Nós temos essa convicção, essa certeza.
Então, meus irmãos, essas respostas para essas perguntas darão uma boa percepção acerca de como anda a sua espiritualidade e a sua vida com Deus. Essas respostas dessas perguntas, elas farão você pensar melhor. Peraí, eu estou falhando num ponto, mas eu quero conhecer, eu quero me dedicar à palavra de Deus. E é justamente isso que a carta aos Colossenses nos traz. Cristãos que estudam a palavra, cristãos que estão baseados na palavra, que estão fortalecidos na palavra, eles não tendem a cair facilmente por enganações de pessoas que querem apenas deturpar o Evangelho. Eles permanecem firmes em meio às tempestades. Irmão Rodrigo, quer complementar alguma coisa? O momento é oportuno. Não, né? Só a gente compartilhar juntos, né? Que na medida que você foi falando, né? Fui anotando algumas coisinhas para a gente poder, para não interromper na hora, né? Fui comentando. Lembro no começo quando você comentou sobre das igrejas hoje em dia, né? Você tem muitos elementos superficiais entrando no lugar de Cristo. E aí me fez pensar, me veio na mente o seguinte: aonde que começa isso? Aí agora vamos citar como o irmão Valmir sempre costuma dizer, né? A respeito, começa isso tudo dentro da nossa mente. É por isso que, qual era a ameaça à igreja ali em Colossos? A ameaça da igreja de Colossos era uma filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é uma forma de pensar. E aí é por isso que às vezes a gente bate muito nessa tecla de deixarmos alguns tipos de pensamentos que a gente acha bobo. Mas isso é um pensamento muito bobo e tal. Não, mas esse é o problema. São esses pensamentos bobos que levam a um estilo de vida. Porque filosofia é uma forma de pensar. A forma de pensar que eu alimento vai definir minha forma de viver. Definindo minha forma de viver, vai definir a forma como eu enxergo as coisas de Deus. E se eu estou alimentando uma forma de pensar que é contrária à palavra de Deus, por mais que aos meus olhos pode parecer bobo, eu estou deixando entrar um tipo de filosofia contrária à palavra de Deus e eu vou alimentando isso e isso vai virando uma bola de neve. Por exemplo, você fala assim, por que existem igrejas com tanto misticismo? Porque existe gente que alimenta o pensamento de que coisas esotéricas, de que coisas espirituais vão ficar me perseguindo, vão ficar me matando, é o encosto que está na minha vida. Se eu alimentar esse tipo de pensamento, que filosofia vai então decorrer? Vai decorrer uma filosofia de que eu preciso de alguma coisa para poder me libertar desse encosto, para me libertar dessa perseguição espiritual. E o que isso acarreta? Em igrejas que prometem curas espirituais, que prometem, vocês precisam fazer isso para ser libertos, vocês precisam fazer isso para ser libertos, vocês precisam fazer tal sacrifício, vocês precisam fazer tal doação para ser libertos. Então, por isso que pode parecer bobo, uma coisa pequena, vai acarretar uma coisa muito grande. Por isso que esses tipos de filosofias é uma ameaça à igreja. Gente, em Cristo nós somos libertos de todas as coisas. É o que a gente acabou de ver aí. Ele é o dono até mesmo dos principados e potestades. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura e somos mais que vencedores. Porque nem mesmo os demônios podem nos arrancar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala que nós somos mais que vencedores. Morreu. Mas aí o que acontece? Por causa de um tipo de pensamento, eu alimento uma forma de vida que vai me levando ao que nós vemos hoje por aí. E aí por isso quando eu falo sobre até coisas bobas, como eu sempre costumo bater na tecla de coisas que estão mais perto de nós. Que às vezes a gente comenta de coisas que a gente olha lá fora. Né? A gente vê hoje, tá vendo? A igreja vive daquele jeito, outra igreja. Agora, trazendo para perto de nós, eu sempre falo muito na parte, porque é uma das partes mais difíceis para nós de viver, mas que é uma ordem de Cristo, por exemplo, do perdão. Se ele ordena que a gente perdoe, é o que a Bíblia ensina. Eu não posso chegar e alimentar um pensamento de que eu não preciso perdoar, porque Cristo foi diferente.
Eu não consigo ser igual a Cristo, então eu não preciso, e eu vou alimentando isso. Isso me torna um estilo de vida na qual eu aprendo a viver um estilo de vida em que eu já estou preparado a não perdoar ninguém. Eu já me preparo a não perdoar ninguém. Por quê? Porque se eu alimento o pensamento, com certeza na hora que a situação acontecer eu não vou fazer. Eu vi um vídeo, vamos acabar voltando no tema de família, mas talvez ele vai trazer bem a respeito da questão do pensamento, que eu achei muito interessante. É do próprio pastor Iago, né, ele comentando. Ele falando sobre questão de família, no caso casamento, ele abordou sobre questão até mesmo de traição. Aí ele falou assim, gente, eu não sei como seria talvez a minha reação, mas uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de olhar para mim e fazer, é perdoar. É claro que na hora a reação, como é que vai ser, não sei, mas eu gostaria de perdoar. Por quê? Porque a Bíblia mandou. Qual é o problema? Eu hoje, mesmo sabendo que a Bíblia manda eu perdoar, hoje eu já fico pensando, se acontecer, não tem jeito, não perdoo de jeito nenhum. Eu já determinei isso agora. Quando acontecer a situação, é claro que eu não vou fazer, se eu já determinei isso no meu pensamento. Mas a Bíblia me ensina a pensar diferente. A Bíblia me ensina a agir diferente. Então, o meu modo de pensar, tudo isso que acontece, e chega quando a gente olha lá no final e vê igrejas aceitando coisas de fora, e vê igrejas promovendo coisas místicas, esotéricas, para poder se libertar de outras coisas, deixando a libertinagem entrar, começa, aonde que tudo isso começa? Começa na nossa filosofia, na nossa forma de pensamento. É por isso que a ameaça à igreja de Colossos era o quê? Era uma forma de pensar. Então Paulo ele vai escrevendo assim, gente, cuidado com esse tipo de pensamento. Então para nós hoje também é o seguinte, cuidado com que tipo de pensamento você alimenta. Se você tem um tipo de pensamento que você olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus fala que não é assim, procure tratar isso. Procure mudar isso urgentemente. Porque se você não tratar, esse pensamento vira um estilo de vida, e esse estilo de vida, e por aí vai essa bola de neve que nós estamos falando. Entendeu? Então eu achei isso muito interessante, porque quando a gente para poder ver sobre essa questão das consequências que geram, tudo isso começa sobre o que eu alimento. O que nós estamos alimentando? Aí entra no que você acabou de falar agora no final. De onde que nós vamos buscar isso então? Buscar aprender, né, o conhecimento, né? Você falou que fez a questão lá da relação de trazermos para o reino do seu Filho amado, nós precisamos aprender cada vez mais dele, para sermos parecidos com ele, para sermos modificados e transformados por ele. Mas eu preciso começar a mudar a minha forma de pensar. Se eu não mudar a minha forma de pensar, meu amigo, esquece. Não adianta eu ler, ver o que está aqui, mas eu não abro mão do que eu penso. Eu não abro mão. Então, meu amigo, esquece. A sua vida vai ser completamente... Aí você vai começar a entrar em dificuldades. Por que eu tenho dificuldades de coisas assim? Mas a Bíblia manda, ordena a gente viver de uma forma, e a gente não aceita viver a forma como que a Bíblia ordena viver. É justamente nisso que eu vejo que Paulo colocou como Cristo cabeça da igreja. Porque o seu pensamento é para pensar qualquer coisa. Mas quando é bem claro o que está na Bíblia, né? E eles ainda não tinham os evangelhos, mas o ensinamento foi passado. Epáfras passou. Ele, por um momento, ficou complicado para ele, mas aí ele vai, não, eu vou pedir uma ajuda ao apóstolo Paulo. Então, nessa questão, através da carta, né, ele consegue colocar o trem no trilho novamente. Espera aí, não é por filosofia assim que você vai seguir, não é por esse pensamento não, mas é pelo pensamento de Deus. Então ele vai colocando, né, o trem de volta aos trilhos. Outra coisa que você falou do perdão, né, e que eu acho muito interessante nos dias de hoje para a igreja, no modo geral, é a questão da homossexualidade. A maior questão hoje que o cristão mais está falhando é amar o próximo.
O que eu vejo de pessoas cristãs falando que eles querem que os homossexuais lá e eu aqui, né? Eles lá e eu aqui, eu não quero nem saber desse povo não. Ah, porque eles fazem isso com a imagem de Deus, eles desdenham da palavra. Peraí, mas amar o amigo é muito fácil, né? Agora, amar aquelas pessoas que estão te cutucando é difícil. Rapidinho do Rodrigo falar aqui. Engraçado, você falando disso, a gente já estava até comentando lá em casa ontem, mas o mais engraçado ainda, que a gente que critica, ou a pessoa que critica, esquece que ela também tem um pecado. Porque a homossexualidade não é um pecado da pessoa. Cada um de nós temos um pecado, só que a diferença é que a pessoa alimenta aquele pecado. E nós não devemos alimentar. Então, o que eu acho que está faltando isso é o que você acabou de falar, é amor ao próximo, mas assim, e olhar para dentro de si também. Porque eu cometendo o pecado que eu tenho dentro de mim é um pecado igual o outro pecado. Então a gente às vezes esquece disso. Que eu também estava lá também, entendeu? De modo diferente, mas estavam resgatados do domínio das trevas. E sem contar que também a gente é falho, então a gente pode cometer, acabar alimentando, não de forma, né? Mas acabar falhando também. Então a gente tem que, além de amar ao próximo, também tomar cuidado com que a gente, né, com o nosso pecado também, né? Mas não podemos conformar. Isso. A gente pode orar para que Deus possa libertar, porque neles há uma alma. Sim. Né? E é na maneira que eu acho que a gente tem que agir nesse sentido aí. Entendeu? É difícil. Quando a gente olha, aparentemente, só de ver, parece que já traz na gente uma coisa assim estranha. Não é? Uhum. Mas ali também há uma alma que, se ele crer no Senhor Jesus como Salvador e arrepender, também vai fazer parte da mesma esperança que nós temos, né? Outra coisa que a Valônia falou também, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a gente ama o próximo que a gente tem que aceitar também. Amar é diferente de aceitar. Senão você vai estar sendo convivente aqui. E essa situação ela está tão extrapolada porque essa forma de visão está tão afastada de Cristo. Eu estava vendo esses dias, né, um vídeo aí sobre tinha um pastor, né, bastante influente aí também dentro do certo movimento aí de um espectro, junto com um deputado também cristão, né, se diz cristão. E aí exatamente sobre essa questão da forma do amor e tudo mais. Gente, pelo menos para mim, eu achei um absurdo. Por divergência política e não concordar com algumas coisas, que é normal, o camarada simplesmente falando que está faltando mais a gente orar, tipo o salmista. Orar para que o ministro do Supremo Tribunal sofra uma grave doença. Orar para que o Lula tenha uma grande doença e que talvez morra, alguma coisa assim. Aí eu penso, aonde que isso encaixa no pensamento de Cristo? Esse é o exemplo da igreja para o mundo? Aí o mundo olha para o camarada orando dessa forma, vai pensar o que da igreja, gente? Que pensamento é esse? Mas estão lá sendo quem? Os representantes evangélicos. A falsa luz, né? A falsa luz. Então, tipo assim, é essa questão. É por isso que eu falo que uma pequena ideia, filosofia, quando entra, se você não cuidar, ela vira uma bola de neve. É o que nós estamos vivendo hoje. Isso surgiu já tem algum tempo, alguns anos, e a gente veio falando que você tem que tomar cuidado. Essa mistura que está acontecendo, a forma como que tem misturado a política com o meio evangélico, está levando a igreja a níveis assim vergonhosos. É o que nós temos visto hoje em dia. Então tem sido complicado. Mas aí entra o que eu falei, tudo isso começa onde? Com uma forma de pensar. Por isso que é o risco da igreja, como a gente falou no primeiro domingo, né? Não é perseguição. A igreja está ameaçada porque vai ser perseguida. Não é. O maior risco à igreja são filosofias erradas. São pensamentos errados que se infiltram. Porque quando eles se infiltram, viram. Por isso que eu já comecei citando, né? A tolerância com o erro e a intolerância com a verdade. Porque Sim. A verdade vem para confrontar, né? Mas enfim, meus irmãos, foi maravilhoso o estudo. Nós podemos
nós podemos ouvir mais de Deus, né? E conhecer mais dele, que cada um possa sair daqui edificado, né? E eu gostaria de pedir ao nosso irmão Rodrigo, né? Que estivesse orando assim para finalizar o culto da agora de manhã. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma vez, ó Deus, diante da Tua presença, nós nos encontramos agradecidos por tudo aquilo que o Senhor já tem realizado por nós, ó Pai. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, a Tua graça e o Teu amor têm nos alcançado de maneira inimaginável, ó Pai. Que o Senhor tenha, ó Pai, se revelado a nós por meio da Tua palavra e por meio do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor, que possamos aproveitar cada momento, ó Pai, que estamos diante da Tua presença, diante da Tua palavra, para estarmos aprendendo cada vez mais a Tua palavra, ó Pai. Que possamos estar, toda vez que nos depararmos com a Tua palavra, quebrando o nosso eu, quebrando o nosso orgulho, para não deixar os nossos próprios pensamentos, ó Pai, direcionar a nossa vida, mas que a cada vez possamos ter o pensamento de Cristo em nós, ó Pai, e assim vivermos de uma forma agradável a Ti e fazendo que com Seu nome seja honrado em nosso meio. Amém. É a oração, Pai, que nós lhe pedimos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus, que reina para todos sempre. Amém. Amém. Estão todos em liberdade.